RFM 93.3. Psicologia em Conversa, uma rúbrica sobre saúde mental, com Dr. Ricardo Ribeiro Silva e Dr. André Moreira e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre muitos outros temas. Psicologia em Conversa, informar e esclarecer. Bem-vindos a mais uma Psicologia em Conversa com o Dr. Ricardo Ribeiro Silva, também nosso colaborador, noutras semanas, o Dr. André Moreira. O tema de hoje que aqui vamos abordar tem como título Neuroplasticidade. Como o cérebro muda com a experiência e, naturalmente, até pelo tema que é muito sui generis, poderíamos estar aqui não meia hora, mas horas a falar sobre a neuroplasticidade, não é verdade, Soutor? Sem dúvida, Raul. Antes de mais cumprimentar o Raul e cumprimentar os ouvintes, um bom dia, que finalmente voltámos aqui. Voltámos não, que a Psicologia em Conversa já voltou, eu é que estou um bocadinho atrasado. Sim, porque tivemos já na semana passada a doutora Filipa Felgueiras, a convidada, com o Dr. André Moreira. Exatamente, e o primeiro programa, não é, que nós fizemos aqui um bocadinho que quase não trazemos aqui informação, não é, Raul? E agora, este último programa e este é que começámos a trazer agora. É verdade, o primeiro programa serviu para falarmos um bocadinho mais uma vez desta nova temporada. Exatamente. E fazer, de alguma forma, também uma retrospectiva do que é que teve. Exatamente, e perceber, Raul, e deixar, só para não ocupar muito tempo, mas deixar aqui aos ouvintes a mensagem de que a cumprir logo no primeiro programa a seguir, não é? Nós, quando dissemos que íamos trazer novos temas, novos convidados e pessoas interessantes para nos falarem sobre temas que estão bem interessantes, cumprimos, acho eu, não é, Raul? Cumprimos. Eu não estava cá, mas sim, também cumpridor. E com a doutora Filipa Felgueiras, a primeira convidada desta temporada, a cumprir muitíssimo bem. Sem dúvida, pela prestação, pelo conhecimento que connosco partilhou também sobre a juventude, os jovens, as políticas. Foi uma rubrica muito importante. Hoje, então, neuroplasticidade. Ora, isto acompanha-nos durante toda a nossa vida, em todo o escalão etário, porque a neuroplasticidade e como é que o cérebro muda com a experiência depende certamente dos ambientes onde nós frequentamos. Sim. E depois esta mudança, se calhar, não é só... acaba por ter várias consequências. Sem dúvida, Raul. Eu acho que é a segunda frase que nós colocamos aí no título do programa, não é? Acho que nos diz muito o que é que significa isto da neuroplasticidade, não é? E nós podendo resumir isto um bocadinho, não é? E pensando na neuroplasticidade aplicada a todo o sistema nervoso, nós percebemos que é a capacidade que o nosso sistema nervoso central tem para quê? Para modificar a sua estrutura e as suas funções. Por isso que isto é muito importante, não é? Ou seja, em resposta às experiências, em resposta às aprendizagens, ou muitas vezes de forma mais pejorativa relacionada com lesões ou com modificações que possam haver a nível cerebral, há uma capacidade do cérebro se adaptar a novas funções isto é quase como se formos aplicar isto um bocadinho ao funcionamento, por exemplo, de uma empresa, Raul, onde há várias áreas, onde há várias funções e onde por algum motivo de repente para uma certa função na área, não é? Ou porque acontece alguma coisa com aquele profissional, ou porque há um acidente, ou porque há uma doença, por exemplo, quando estamos a falar destas paragens, para dar um exemplo mais concreto, destas paragens mais repentinas, e a empresa, na maior parte das vezes, continua mesmo sem ter aquela pessoa, não é? Porquê? Porque há uma adaptação a essa falha, não é? Essa falha humana neste caso. E o nosso cérebro faz exatamente a mesma coisa, não é, Raul? Ou seja, seja por este exemplo, seja por outros exemplos que a seguir eu explico já, que é, há este tipo de falha por algum motivo e o cérebro tem capacidade para se adaptar às suas funcionalidades, às funcionalidades que precisa de ter, mesmo tendo aqui uma falha. Por isso que nós vimos, por exemplo, quando há casos gravíssimos de pessoas que têm que retirar partes cerebrais, não é? E que mesmo assim continuam a ter uma vida minimamente autónoma, não é? Porque o cérebro consegue adaptar-se a novas funções. E depois há aqui a outra parte, que é não tão pejorativa para a vida, não é? Que é a adaptação que nós vamos tendo ao longo da nossa vida, as aprendizagens que vão moldando a nossa forma de funcionar, e que essas são permitidas através desta neuroplasticidade, que é o cérebro adaptar-se. Porque repara uma coisa, Raul, se o nosso cérebro nunca tivesse capacidade de se adaptar às situações, de se moldar consoante o
que é necessário para cada fase da nossa vida, nós permaneceríamos sempre iguais e nunca teríamos possibilidade de modificar, seja de forma positiva ou negativa, não é? Isto é um bocadinho claro. É um bocadinho claro. Eu não fiz essa referência no início do programa, que ainda vou a tempo de o fazer. Como sempre fazemos em todas as semanas na Psicologia em Conversa, desafiamos os nossos ouvintes, se na eventualidade quiserem participar, o 255-539-098 está disponível. Poderão colocar as questões sobre este tema ao Dr. Ricardo Ribeiro Silva, ou então através do e-mail psicologiaemconversa@gmail.com. Doutor, era só esta informação que não tinha dado no início. Aquilo que o doutor está a dizer é que nós moldamos-nos muitas vezes e há essa necessidade. E às vezes até mudamos muitas vezes no mesmo dia. Como é óbvio, sim. E às vezes basta uma experiência, vamos dizer pequena, mas que não quer dizer que seja pequena, mas basta só uma experiência para fazer com que haja essa mudança. E quando nós falamos aqui em mudança, Raul, é que quando falamos aqui de neuroplasticidade, isto vai além da nossa mudança comportamental. Porque muitas vezes é a nossa mudança comportamental que faz com que haja uma mudança cerebral. Ou seja, quando nós falamos em mudança cerebral, e não querendo entrar aqui em questões muito técnicas, não é? É que nós, se nós vamos pensar que todo o nosso cérebro funciona com sinapses, não é? Que é uma passagem de informação. Vamos imaginar o que é uma rede elétrica, onde a informação passa por toda a rede elétrica para chegar a um local. Não é? E há uma informação que é mandada, por exemplo, todas as vezes que nós clicamos no interruptor, mandamos uma informação, interrompemos um sinal, e esse sinal é entregue. Eu estou a usar aqui uma linguagem que não é mais correta, mas é só para ser claro. Só para criar aqui uma imagem, não é? E se nós pensarmos o que é isto da neuroplasticidade, é como se nós tivéssemos capacidade de alterar essa rede elétrica. Ou seja, nós clicamos naquele interruptor e isso dá uma resposta, e nós conseguimos modificar essa resposta. Tanto pode ser nós clicarmos noutro interruptor diferente e conseguirmos gerar a mesma resposta, como pode ser nós clicarmos nesse interruptor e gerar uma resposta diferente a essa. Ou seja, há esta capacidade de alteração, de alteração, inclusive é química, física, neuroquímica, como nós lhe quisermos chamar, não é? Ou seja, há uma alteração real no nosso sistema nervoso, não só relacionada com a nossa alteração comportamental. Portanto, isto vai além disso, é esta capacidade. Claro que, Raul, esta questão de nós termos uma capacidade mais ou menos adaptativa neste tipo de situações, depois também varia consoante muitos fatores, não é, Raul? Claro que eu estou aqui a tentar ser um bocadinho mais prático nos exemplos que vou dando, mas isto é até interessante partilhar, Raul, porque isto agora, falamos disto e até parece claro, não é? Que há esta adaptação do nosso cérebro e que é normal esta adaptação. Mas durante muitos anos, Raul, e eu até diria mais, durante muitas décadas, acreditou-se que não, acreditou-se que não existia esta neuroplasticidade e que o nosso cérebro acabava por ser muito estático, não é? Ou seja, depois de chegarmos à idade adulta, ou seja, na infância todas as aprendizagens, chegámos à idade adulta e isto acaba por ser mais estático em termos de postura. Mesmo que pudessem alterar aqui algumas questões comportamentais menores, acreditava-se que não, que depois em termos cerebrais que se mantinha tudo igual, que as nossas redes neuronais se mantinham igual, mas não, mudam, porque é que às vezes esta questão da estimulação é muito importante, não é? A questão da estimulação cognitiva, a questão da alteração de comportamentos, todas estas questões que depois influenciam a nossa vida, influenciam tão bem a nossa organização cerebral. E a questão é percebermos isto como real e como possível, não é? Porque muitas vezes não vimos assim, Raul. Uma coisa é nós vermos isto em pequenas aprendizagens da vida. E é muito fácil, mas em mudanças que implicam um esforço muito maior na nossa vida e uma mudança muito mais radical naquilo que nós geralmente somos, nós não conseguimos perceber muitas vezes estas alterações. Por isso que muitas vezes as pessoas chegam a consulta a achar que é impossível quebrar certos ciclos, não é? E que é impossível quebrar certas formas de pensar e impossível quebrar certas formas de se comportar. Mas isso é possível exatamente por isto, por o nosso cérebro ter uma capacidade
e ter esta neuroplasticidade que nos permite adaptar a estas situações e que permite com que o nosso cérebro se adapte a essas novas aprendizagens. Por isso que muitas vezes há esta necessidade de primeiro mudarmos o comportamento e isto, claro que depois cada modelo é cada modelo e há aqui várias formas de atuar dentro da psicologia, mas por exemplo, se nós formos a pensar numa intervenção mais cognitiva ou comportamental, uma intervenção mais relacionada com a cognição, com o pensamento, com as crenças e com os comportamentos, nós muitas vezes necessitamos de ir alterando os comportamentos até que o nosso cérebro se adapte a esses comportamentos. Não é? Porque é que chegam, por exemplo, chega um paciente com alterações de sono, por exemplo, e muitas vezes o que nós fazemos é uma alteração das rotinas, uma alteração dos comportamentos que a pessoa tem, quer no deitar, quer no antes de deitar, quer no pós-deitar, quer em todo este ciclo, e a pessoa faz essas alterações e mantém-se igual, não é? Mas a pessoa faz essas alterações durante um número maior, um tempo mais elevado e um número maior de vezes e vai perceber que começa a adaptar-se a essa nova rotina. Isto é o quê? Isto é esta plasticidade de se adaptar a novas situações e o cérebro aprender a funcionar nessas novas situações. Não é, Raul? Porque aqui quando estamos a falar não é só mudar o comportamento. Porque nós podemos mudar o comportamento e não haver uma alteração tão intrínseca como esta, não é? E tão rápida, não é? Exatamente. Agora, aqui estamos a falar de quando chegamos a um ponto que essa alteração é constante, o nosso cérebro tem capacidade para se passar a adaptar a essa situação. E é neste ponto que nós estamos, ou seja, não é só a mudança comportamental, mas é o que vai além da mudança comportamental, que é, nós mudamos muitas vezes os nossos comportamentos, aquilo no início é muito custoso para nós, e chega a um ponto que o cérebro consegue adaptar-se a esse novo funcionamento. Acho que dá para ficar a ideia. Deu perceber, mas de qualquer forma, doutor, às vezes também, digo eu, entre aspas, há algum bloqueio, porque suponhamos uma pessoa que é amputada a um membro. Sim. E depois, muitas das vezes, passado, às vezes anos, chamada a dor fantasma, não é? Acaba por depois, às vezes, mesmo sendo amputado por uma perna, doer-lhe o pé, sem ter a perna. Aí o cérebro não aceitou ainda verdadeiramente, se calhar, esse comportamento. Aí o que é que acontece, Raul? Aí, aí é até interessante o Raul pegar nisso. Ou seja, aí não é bem uma não adaptação do cérebro, mas sim o cérebro a ser enganado, de certa forma. Isto tem que sentido tentando ser muito redutor no que vou dizer. Talvez cientificamente não estar a ser o mais preciso, mas para que seja compreensível. Nós cortamos o membro, não é? E quebramos algumas ramificações nervosas, mas não os quebramos na sua totalidade, não é? Se nós formos a pensar, vamos criar aqui uma imagem um bocadinho metafórica. Vamos imaginar uma ramificação nervosa que é uma linha que está a unir o nosso cérebro à nossa mão. Então temos uma linha que desce pelo nosso pescoço, que vai pelo nosso braço, até chegar à nossa mão, por exemplo, não é? E que essa linha é o que vai levar toda a informação. Se nós batemos, não é, na mão, vamos sentir esse contacto, é essa linha que nos faz sentir esse contacto. Se nós colocarmos um dedo no fogão e o fogão está quente, é essa linha que nos vai permitir perceber esse contacto. Tudo que nós sentimos é essa linha que nos vai fazer com que essa informação chegue ao cérebro. E vamos imaginar essa linha então como um nervo que leva a informação até o cérebro. Se essa linha é cortada a meio, o que vai acontecer é que ela não chega ao seu fim, mas essa linha continua a estar lá. Não é? Ou seja, vamos imaginar que esta linha ia até ao dedo, até à ponta do indicador, e nós cortamos o nosso pulso por uma amputação. Bem, ela não chega ao indicador realmente, mas ela para ali no pulso. Porquê? Porque nós não vamos cortar o resto do nervo que leva a informação até lá. E então o que acontece é que essa informação às vezes é levada como se fosse referente a uma parte do nosso corpo, mas que já não é. Porque essa parte já não existe. E então se chega a informação ao cérebro que nós estamos a ter, por exemplo, uma dor no nosso indicador, mas na verdade nós já não temos indicador. Pois não, mas nós ainda temos o nervo, ou ainda temos esta linha que leva a informação até ao cérebro. E então, como ela está, como se fosse quase a piscar, a dizer que há aqui uma alteração, não é? O nosso cérebro acaba por ser, de certa forma, enganado em relação a isso. Pronto. Porquê é que o nosso cérebro não é enganado constantemente? Exatamente por isso, porque o nosso cérebro tem capacidade de se adaptar às situações. Claro que em certas situações vai acontecendo essas pequenas falhas. Isto é como tudo, por exemplo, nós reparamos, por exemplo, como eu estava a dar há pouco, um paciente que acaba por ter
alguma afetação cerebral por algum motivo de doença, não é? Nós percebemos que o cérebro acaba por se adaptar e que há funcionalidades que a pessoa até recupera, mesmo com as lesões que teve a nível cerebral. Mas isto não significa que recupera 100%. Não é? É esta tal questão, há neuroplasticidade que permita com que o cérebro se vá adaptando, com o sistema nervoso central se vá adaptando, para ser um bocadinho mais preciso, mas, em muitos casos, não na totalidade, não é? Estamos a falar aqui com alguma limitação, como é óbvio, não é? Doutor, e há algum escalão etário? Porque, sim, como o doutor disse desde o início, que nós temos esta alteração constantemente ao longo da nossa vida, há algum escalão etário que seja mais propício, às vezes, a essa mudança? Há, Raul, e nós todos vamos identificar isso com facilidade. Obviamente que com a idade vai diminuindo a neuroplasticidade do cérebro. Por isso que há idade escolar, não é? Por isso que certas aprendizagens são associadas a certas idades, não é? Porque realmente há uma predisposição muito maior para a aprendizagem. Isto é muito simples. Nós, por exemplo, agora vamos dar aqui um exemplo aqui mais relacionado com os nossos imigrantes, por exemplo. Quando nós pensamos numa pessoa com 50 anos, por exemplo, com filhos, e que vai emigrar de repente, não é? E a aprendizagem da língua daquele país vai ser muito difícil para a pessoa. Pode conseguir, pode não conseguir, mas a aprendizagem da língua vai ser muito difícil. Quanto mais distante a língua for da nossa, mais difícil vai ser essa adaptação. Se for uma criança com 2 anos, com 3 anos, isso vai ser um processo altamente natural, não é? E tem de estar a pensar nos obstáculos. Nem sequer vai estar a pensar isto. Porquê? Porque a capacidade de adaptação do cérebro de uma criança em termos de aquisição de aprendizagens é muito maior. Tem a caixa vazia, não é? Exatamente, não é? E a própria plasticidade, a renovação do cérebro, a capacidade de adaptação é muito, neste sentido, de aprendizagem, como é óbvio, é muito maior do que uma pessoa com 50, com 40, com 30, com 20, não interessa a idade neste caso. Quanto mais aumenta a idade, menor é a capacidade de adaptação. Por isso nós às vezes chegamos a... Não é? E isso nós ouvimos muitas vezes, e pá, já não tenho idade para isso. Não, isso a mim já não entra, já não consigo. Isso já não dá para eu aprender, não é? Quantas vezes há estas situações e nós nos paramos com estas situações no dia a dia? Porque realmente é real. Chega-se a uma certa idade onde a capacidade do cérebro de se adaptar a novas aprendizagens é menor do que o que seria. Não é que não seja possível. É mais difícil esse percurso, não é? As pessoas também, quando, por exemplo, tentam experienciar, e até o exemplo que o doutor trouxe do imigrante, até para a adaptação com a nova língua do país de acolhimento que escolheu para ir ao encontro de uma melhor qualidade de vida. Quando não consegue, e até porque estamos a falar de sistema nervoso, isso afeta também? Sem dúvida, Raul, afeta de diversas formas. Até podíamos pensar numa forma talvez a mais óbvia, digo eu, de todas, que é a pessoa perceber que já não tem capacidade de aprendizagem como gostaria, já não consegue atingir aquilo que gostaria. Isto às vezes é extremamente frustrante para a pessoa, não é? Porque a pessoa percebe que, por exemplo, era uma pessoa que até decorava com facilidade, era uma pessoa que até tinha, em termos escolares, tinha um rendimento muito bom. Em termos académicos, por exemplo, até também tinha um rendimento bom. E chega a uma certa fase que percebe que o cérebro já não consegue acompanhar o desejo da pessoa em termos de vida, em termos de aprendizagens. Isto é extremamente pesado quando a pessoa não tem consciência disso e quando não sabe lidar com isso, não é? Porque isto depois é uma questão de saber ou não lidar com a realidade da vida. Não estamos aqui a falar de nada extraordinário nesse sentido. É a realidade da vida. Pronto, só que o problema é muitas vezes sabermos lidar com isso, não é? E aquela sensação de incapacidade que nos traz é terrível, não é, Raul? Por isso que porque é que muitas vezes, nós já falamos aqui tantas vezes disso, Raul, que é a questão de, porque é que é muito importante quando chegamos a uma certa idade? Por exemplo, os idosos reformam-se, por exemplo, às vezes até chegam a uma idade assim um bocado mais avançada, querem continuar a fazer tarefas e não os deixam fazer tarefas, acham que pode ser perigoso. Pois é, mas pode ser muito perigoso também aquela pessoa perceber que era tão útil em termos de funções e do que poderia fazer e deixa de poder. Isso também é muito perigoso. E isso às vezes acaba com a pessoa ainda mais rápido do que poderia acabar qualquer tipo de desastre que possa acontecer relacionado com uma situação. Isto porquê? Porque é esta sensação de incapacidade, não é, Raul? Claro que estamos a falar de situações diferentes, mas é para ser mais visível para quem nos está a ouvir, não é? Para termos esta imagem mais real. Esta sensação de incapacidade, ou esta sensação de nós percebemos que já não atingimos aquilo que atingíamos, é muito difícil de lidar com muitas pessoas. É tal a situação, não é? Exatamente. Exatamente. Que isto acontece não só a nível cerebral, sim, não é? Não só nestas questões. E depois também, ainda ontem alguém me dizia, eu agora também já tenho idade para ter mota. E uma pessoa que é encartado há 30 e tal anos
Mas olha pela perspectiva que agora que já tenho idade para ter moto. Exatamente. Está mais calmo. Exatamente, aí é uma perspectiva excelente, porque aí é ao contrário, eu agora já tenho capacidade. Isto é como aqueles casos que nós temos, que chega a uma certa idade que nós podemos dizer assim, bem, agora já pode dizer tudo o que pensa, não é? Exatamente. Então isto significa que agora já tem capacidade para o fazer, porque o julgamento em relação a isso já vai ser muito menor, não é? Pronto, mas aí é uma visão que nós trazemos, e ainda bem que a trazemos, mas é que é mais positiva em relação a essas questões. Muito bem, doutor, eu só vou perguntar, antes de avançarmos com qualquer outra questão de esclarecimento sobre a neuroplasticidade, é se há questões para que os nossos ouvintes possam ficar mais esclarecidos, porque se as fizeram, gostariam que o doutor também lhe respondesse às questões. Nós por acaso tínhamos tido aqui uma questão. Eu peço imensa desculpa que eu estava só aqui a abrir, isto às vezes as coisas em direto se traz dessas coisas, que nós temos aqui uma questão que dizia... É sinal que é mesmo em direto, não é? Exatamente, é sinal que não estamos em gravação. Nem em rede, nem em cima. Exatamente. Não, nós temos aqui uma questão que era sobre... É uma questão interessante, que questionava que uma pessoa que teve um AVC continua a ter capacidade de adaptação para este... Basicamente eu acho que queriam dizer aqui que é se continua a haver neuroplasticidade numa pessoa que teve um AVC. E nós já deixámos aqui um bocadinho essa informação, que é claro que continua, e é por isso que muitas vezes nós percebemos que mesmo com a afetação das áreas e a pessoa ficar extremamente impedida, por exemplo, muitas vezes, não é? Acontece da pessoa ficar muito afetada e pouco capacitada, e com o tempo vai recuperando novamente algumas das aprendizagens que tinha. Por isto mesmo, claro que não é só por isto, é também por uma recuperação das lesões que foram causadas, óbvio, mas também por isto, porque o cérebro vai novamente se adaptar, tendo em conta a sua nova capacidade, ou as incapacidades que foram trazidas para a situação. E isso permite com que volte a haver uma mudança estrutural no cérebro. Quando falamos mesmo de uma mudança estrutural, é importante deixar essa nota, que talvez não a tenha deixado desta forma, é porque muda mesmo estruturalmente o cérebro em muitos casos, não é? Ou seja, muda as áreas que ele vai utilizar, porque o nosso cérebro depois é dividido por áreas, e cada área é responsável por uma coisa, seja o mexer um braço, seja o falar, seja o ler, seja o ver, seja o que for, cada área depois está responsável, e estou aqui a ser muito redutor, mas é para ser claro. E depois, às vezes há uma adaptação, e há isto assim, uma linguagem mais corriqueira, há o ir buscar de outras áreas para substituir as que já não funcionam, não é? E há mesmo esta questão prática que vai fazer com que mesmo nestes casos haja aqui alguma adaptação, a não ser em casos gravíssimos, onde já não há muito volta a dar nesse sentido, não é? Porque aquilo que o doutor está a dizer é que nós, até olhando para os 5 sentidos, desde do olfato ao cheiro, à visão, e o cérebro está muito bem organizado e consegue, às vezes, estar a funcionar só numa parte, mas ou em todas ao mesmo tempo, não é? Exatamente. Até porque, por exemplo, em simultâneo, aqui, exatamente. Chamando aqui, por exemplo, um exemplo em que o Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, diz consegue estar a ver televisão e ler um livro ao mesmo tempo. Eu não consigo. Mas também tem extrema dificuldade. Aqui está, sim. A adaptação e o treino. Sem dúvida. Exatamente, é por isso que muitas vezes em consulta e em muitos casos o que nós precisamos, não é em todos os casos, obviamente, mas em muitos casos precisamos de muito treino e bater muitas vezes no mesmo. Acontece muitas vezes em casos de crianças com dificuldades específicas, por exemplo, em que é insistir muitas vezes na mesma coisa até que a criança passa a ter capacidade. Exatamente por esse exemplo que o Raul estava a dizer. Raul, eu gostava só de dar aqui um recado muito rápido, senão não tivemos tempo. Uma convidada que nós recebemos há pouco tempo mandou-me aqui uma informação que eu acho que é interessante, que foi a Cristina, que nós recebemos aqui há pouco. Ela faz parte da Liga Portuguesa contra o Cancro aqui do Mar Canadense. Sim. Eles vão ter um evento muito interessante, Raul, no dia 30 de outubro, que é esta quinta-feira, às 14 horas. E nós gostávamos de deixar aqui só essa nota, que acho que é relacionado com a área. Vai ter lá uma psicóloga a falar sobre estas questões muito importantes, não é? Que afetam muita gente, Raul, e que acho que sensibilizarmos a população nesta altura, ainda para mais neste mês, não é, Raul? Faz todo sentido, não é? O mês rosa. Já agora, a palestra vai acontecer na quinta-feira, a partir das 14 horas, aonde? Sim, ela vai ser na Casa do Povo de Vila Boa do Bispo. Pronto, e é aberta a toda a comunidade, a entrada é livre. E o tema é Outubro Rosa, partilhar é prevenir. Portanto, é mesmo sobre estas questões do cancro, como é óbvio, e neste mês que faz todo sentido, e acho que vai ser muito interessante para quem estiver interessado em ouvir, não é? Pois, muito bem.
interessado e, como costuma dizer, e aqui também uma mudança constante no nosso cérebro, é que aprender não ocupa espaço. Ora nem mais, Raul. Não é? Ora nem mais. E mesmo se tiver essa disponibilidade, então só tenha mesmo que passar na quinta-feira a partir das 14 horas. Sim, qualquer questão que tenham, nós fazemos chegar à Cristina, como é óbvio, ela responde de certeza absoluta que... Acho que é para isto também que psicologia... Isto é uma das questões que nós trazemos, não é, Raul? É haver... O convidado muitas vezes vem aqui, mas isto não se restringe ao convidado vir só aqui, não é? Toda a rede que nós, Psicologia em Conversa, e nós, Rádio Marcoense, vamos tentando criar com os ouvintes, não é? Exatamente. Doutor, estamos a menos de 1 minuto do sinal horário. Não sei se quer fazer só um sublinhado muito rápido. Eu acho que é deixar aqui esta mensagem quase de esperança às pessoas, que é, mesmo nestas dificuldades, mesmo quando nós achamos que não temos capacidade para nos adaptar às situações, o nosso cérebro tem essa capacidade. Muitas vezes é difícil, muitas vezes vai ser custoso para nós, muitas vezes é doloroso até começar essas mudanças, mas se nós realmente quisermos iniciar essas mudanças, temos essa capacidade para o fazer. Claro que há situações, umas que é mais fácil, outras que é mais complicado. Doutor, mais uma vez, obrigado pela presença aqui nos estúdios da Marcoense. Desejo-lhe uma boa semana e nós voltamos em breve a ver-nos aqui nos 93.3. Obrigado. Boa semana, muito obrigado. Bom dia. Depressão, ansiedade, fobias, entre muitos outros temas. Psicologia em Conversa. Informar e esclarecer. Marcoense FM, a sua melhor companhia. 93.3.